No encontro anterior, vimos que a generosidade começa no coração de Deus e que Ele coloca em nós essa mesma natureza quando somos feitos seus filhos. Hoje, vamos olhar para Jesus, o Filho que expressou de forma perfeita o coração generoso do Pai. E vamos tentar entender o que motivava a sua generosidade e como ela ia muito além de recursos materiais. Ela transformava pessoas, restaurava histórias e abria portas para o reino. No livro de Marcos, capítulo 6, conta um momento na vida de Jesus em que ele convida os discípulos para se retirarem a um lugar deserto, sem pessoas, a fim de poder descansar. Para chegar a esse lugar afastado, eles usam um pequeno barco. Só que a multidão de pessoas percebe essa movimentação e se deslocam a pé até esse local, chegando antes mesmo que os discípulos. Em Marcos 6,34 lemos: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Percebemos que Jesus, mesmo cansado, expressa sua generosidade com a multidão, parando para ensinar. Mas o que motivou essa generosidade? No versículo 34 diz: Vendo a multidão, teve compaixão deles. O que nos leva ao ponto número 1 desse estudo. A generosidade de Jesus começa no amor pelas pessoas. O que move o coração de Deus é o amor pelas pessoas. É o amor que nos leva a mudar a condição espiritual, emocional, psicológica e física de alguma delas. Esse amor que, mesmo cansado, faz Jesus doar seu tempo, seu conhecimento para ficar com a multidão. Vemos esse comportamento também em Marcos 10. Versículos 17 a 21, quando um jovem se aproxima de Jesus e lhe pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É importante destacar duas coisas aqui. Primeira, Jesus fala dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E se prestarmos atenção, tudo que Jesus cita nos mandamentos são coisas que impactam a vida de outras pessoas. Não adulterar significa colocar o compromisso feito a outra pessoa em primeiro lugar. Não matar significa colocar a vida de outra pessoa como algo de muito valor. Não furtar, não dar falso testemunho, tudo implica em colocar outro ser humano como prioridade. A estas perguntas, o rapaz responde que tem guardado isso, mas Jesus, conhecendo o coração dele, não estava preocupado com o cumprimento da lei, mas estava realmente preocupado com o que tinha no coração, o que motivava essa pessoa. Jesus faz um pedido inesperado: vende tudo e dá aos pobres. E a Bíblia nos diz que ele se retirou triste. O coração desse rapaz não estava nas pessoas, estava nas coisas que ele possuía. O segundo ponto que queremos destacar nessa passagem, e que para mim é o mais relevante, é quando diz: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Ou seja, antes de qualquer coisa, Jesus ama esse homem. Ele percebe o erro no coração dele, que está preso às posses materiais, mas ele o ama e isso motiva o questionar a sua generosidade. Tudo se baseia sempre no amor. Por isso Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A generosidade nos leva sempre a colocar a necessidade dos outros como uma prioridade. Tem uma outra história que ilustra isso e nos leva ao segundo ponto.
Jesus usa o pouco para multiplicar o muito. Mateus 14 diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Novamente vemos Jesus movido de íntima compaixão, que faz curar os enfermos. E depois disso ele pede para os discípulos que deem comida a essa multidão, o que eles respondem que é praticamente impossível. João 6,9 diz: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus encontra um menino tão generoso que, mesmo tendo pouco, diante dessa multidão gigantesca, decide dividir tudo que tem. Esse é o coração que Jesus busca. Um coração que não mede pela quantidade do que tem, mas por humanidade, por impacto na vida de outras pessoas. E o resultado disso é uma grande multiplicação que alimenta uma multidão de pessoas. Isso acontece toda vez que somos generosos. Generosidade não depende da quantidade, mas da entrega. E esse é o coração que move a mão de Deus. Jesus quer produzir em nós o mesmo coração, a ponto de impactarmos o mundo através da nossa generosidade. Em Atos fala que os discípulos, a igreja primitiva tinha tudo em comum e que a ninguém faltava nada. E esse comportamento impactou o Império Romano. E isso nos leva ao ponto 3. Generosidade é missão da igreja. Atos 2,44 diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Esse comportamento que impactou a sociedade, esse coração generoso muda a perspectiva das pessoas sobre Deus, o Evangelho e sobre a igreja. A igreja foi conhecida amplamente no Rio Grande do Sul quando fomos profundamente generosos na enchente. Isso é o que nós temos que fazer. A igreja, formada por discípulos que imitam a Cristo, se torna um agente de transformação na sociedade.